Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Lugar de Fala. É um prazer muito grande te ter aqui com a gente, né, no nosso canal. Se você chegou aqui através da indicação de alguém, seja muito bem-vindo. Se você chegou através da busca no YouTube, seja muito bem-vindo também. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faz o seguinte, para só um minutinho, dá pause aí e vai lá, se inscreve, né? Ativa o sininho. Isso ajuda a gente demais e você vai estar nos incentivando aqui para poder produzir cada vez mais conteúdos, tá? Se você chegou através de algum corte que você viu lá no nosso Instagram, também valeu, obrigado. Encaminha aí o nosso Instagram para quem você gosta, tá? Não segue ainda o Lugar de Fala lá no Instagram, então segue lá, @Lugar de Fala. Eu tenho certeza que por lá você vai ver os bastidores, né? Fotos, e é muito legal, tá? Tem alguns cortes bem bacanas lá, dá uma olhada lá, eu tenho certeza que você vai se divertir bastante. Eu sou o Rogério Fernandes e aqui com a equipe do Lugar de Fala, tô aqui trazendo esse bate-papo legal para você poder se divertir hoje conosco aqui, tá? Deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje. Olha, alguns heróis usam armaduras, outros heróis usam capas, né? Mas em tempo de pandemia, herói é quem está na linha de frente do combate ao coronavírus. E hoje, né, a nossa convidada, ela podia estar numa série, né, no Grey's Anatomy ou no Sob Pressão, por que não? Mas não, ela está aqui no Lugar de Fala com a gente, enfermeira obstétrica, mãe e a nossa heroína, Giovana Moraes. Giovana, seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Lugar de Fala. Obrigada, o prazer é meu. Fico feliz de estar aqui, né, no início do seu programa. E você sabe que eu sou uma admiradora sua, né? E fico muito feliz. Obrigada pelo convite. E como é legal bater um papo, conversar com quem a gente gosta, né? A gente gosta e eu sou muito... Você sabe que eu te admiro muito, sabe que eu gosto muito de você, gosto muito da sua família, então vamos parar de rasgação de seda e vamos falar do que interessa. Giovana, quando a gente fala de pandemia, né? Eu vi uma reportagem de tempos atrás, vou te falar que eu fiquei emocionado, né? Porque o menino, geralmente as crianças pedem ali heróis, né? Em cima dos bolos, né? Ou o tema de heróis. E uma mãe até aqui de Goiás, ela foi e colocou lá em cima dos bolos infectologistas, colocou toda a turma a turma que está em evidência hoje, o pessoal que está aí pesquisando, vacina, tudo mais. Assim, linha de frente na pandemia. Pandemia, a última tinha acontecido há 100 anos atrás. Tu te sente assim fazendo parte da história? Com certeza, é um momento histórico, né? Graças a Deus, eu falo assim porque é muito o desconhecido, né? Dá medo. Mas eu não tive a oportunidade de atuar diretamente na linha de frente, né? Pela minha área de atuação, eu estou focada na obstetrícia mesmo. Mas uma das coisas, eu até aproveito, né, a oportunidade para falar que essa semana teve um projeto de lei de 2020 sobre o piso salarial da enfermagem, né? Que a gente é muito visto como herói da saúde, mas como você bem disse, nós somos pesquisadores, né? Enfermagem é ciência, não é caridade, né? Então, a gente precisa de algumas regulamentações, como questão de carga horária, piso salarial, e agora, com o boom da pandemia, que a gente teve uma visibilidade maior, que estamos tendo a oportunidade de ter visibilidade. Isso é interessante tu tocar, porque eu recebi uma meia dúzia de ligações essa semana de gente indignada com essa situação, falando que a classe não está sendo reconhecida, falando que o pessoal está usando de artimanhas agora por conta da pandemia, contratando o pessoal 3 meses e mandando embora, e aí com um salário muito baixo. Isso tu acha que pode, além de, lógico, de trazer problemas para a classe, pode às vezes fazer com que caia a qualidade do trabalho lá na ponta, lá na linha de frente, lá onde se precisa, sei lá, dentro de uma UTI, ali na hora de fazer um diagnóstico, e isso possa complicar ainda mais a nossa situação no Brasil, na pandemia, que já é, eu digo, catastrófica, né? Com certeza, a gente já tem a questão da sobrecarga de trabalho, né? E quando o profissional ele é mal remunerado, ou tem essas condições, né, precárias, tanto de trabalho como de não ser reconhecido a nível de ter carteira assinada, porque realmente surgiram muitos contratos temporários, né, e surgiram até propostas de serviço voluntário, que os conselhos federais, né, fizeram a campanha para que não fossem aceitos. Recentemente, em Goiânia, teve edital da prefeitura, temporário, que pagou até equiparado ao piso, né, proposto pela enfermagem. E foi muito aplaudido, né, essa questão do edital de Goiânia por ter uma
por ser temporário, mas ainda assim era uma remuneração boa, né? Satisfatória. Mas vamos lá, se a classe está sendo prejudicada, como tu falaste e como eu recebi esse monte de relatos, alguém está ganhando dinheiro. Quem está ganhando dinheiro? Porque o dinheiro está chegando. Dinheiro tem. Nunca antes se disponibilizou tanta grana para a área da saúde, até porque é um problema que está atingindo o mundo inteiro. Tu acha que se a classe não está recebendo, que os hospitais podem estar levando a maior parte do bolo? Então, pela questão do SUS, a nível de gestão é muito... Tem muito... a beleza da gestação. Os hospitais privados, recentemente, aumentaram muito. Eu não lembro, até vi uma reportagem, mas eu não lembro quantos por cento que teve aumento de lucro, né? Por essas questões que são internações de alto custo, né? Alto custo com medicação, ventilação e tal, essas coisas. Mas, a nível de SUS, tem a questão do dinheiro das emendas, né? Que são liberados realmente sem muito planejamento, né? São dinheiro liberado de forma emergencial. Assim, quando a gente fala da área da saúde, geralmente o pessoal às vezes acha que o médico faz tudo sozinho. E dentro de uma UTI, né, dentro da área médica, não funciona. Eu queria que tu explicasse para quem está em casa agora, nos vendo, e o que faz a equipe ali, né? O que faz o médico sozinho, ele consegue resolver? Porque o pessoal está perguntando agora, né? Eu quero leito. O pessoal não quer medida restritiva, né? O pessoal quer leito. Eu quero adoecer e eu quero leito. Mas o leito não atende ninguém sozinho. O médico não atende ninguém sozinho. A equipe, ela é muito grande. O que cada um faz dentro desse negócio? Bom, na equipe de enfermagem, né, a gente tem os técnicos de enfermagem e o enfermeiro assistencial, além do enfermeiro gestor, né, supervisor de alguma unidade. Na assistência, geralmente, se a gente for falar, por exemplo, a nível de uma clínica médica, o médico vai passar a visita, avaliar os pacientes e vai para outro setor, né? Agora, a enfermagem não sai dali de perto, é cuidado contínuo 24 horas. E dependendo do grau de dependência, do grau que o cuidado que esse paciente vai exigir, a proporção fica menor, né? O que a gente estuda também na questão de dimensionamento de pessoal. Para um determinado tipo de paciente, um técnico de enfermagem vai cuidar de X paciente. Dependendo, ele vai cuidar de X sobre 2, né? Sim. Que vai exigir mais. E o enfermeiro assistencial, ele vai fazer alguns procedimentos que são privativos do enfermeiro, né? Por exemplo, passar sonda, né? Alguma atividade assim. E o enfermeiro supervisor é aquele que vai ficar ali na gestão, né? Vai administrar a equipe, administrar recursos materiais, insumos. Assim, para quem não entende e acha que está todo no mesmo bolo, tem uma turma que faz o técnico. Antigamente tinha o auxiliar. Isso, hoje que é o técnico, nível médio. E tem quem faça o curso superior, que é o seu caso. Então, quem chefia a parada é esse enfermeiro que tem o curso superior e os outros são técnicos, isso? Isso. E, assim, a gama de atividades para enfermagem é muito ampla, né? Hoje mesmo eu trabalho em um ambulatório, que não é nada a ver com o que a gente vê em um ambiente hospitalar, né? Um ambiente que a paciente vai ali para uma consulta e né, a consulta eletiva, né, e tudo mais. Eu sei que isso vai ferir o ego dos médicos que estão nos assistindo e um abraço a todos vocês, tá? Mas, assim, a grosso modo, então, quem toca, de fato, uma unidade e quem atende o paciente é o enfermeiro? É o enfermeiro. E além das questões de cuidado, ainda tem outras questões administrativas que sobram para o enfermeiro, né? Por exemplo, o paciente está com alguma dificuldade em esquentar o chuveiro para tomar banho. Aciona o enfermeiro para o enfermeiro ligar para a manutenção. Né? Serviço de telefonia. Eu tive a oportunidade de trabalhar em um hospital particular e era mais ou menos assim que funcionava. A gente tinha que resolver tudo. Você né? Quer o contato... Tinha o telefone, eles tinham com o ramal de cada setor. Mas sempre o primeiro a ser acionado era a enfermeira. Você faz ali o meio campo entre a instituição e o paciente. Isso. Assim, ó, quando o assunto é construção civil, por exemplo, e os meus amigos engenheiros que estão me vendo sabem do que eu vou falar, tem vezes que um engenheiro chega na obra e ele sabe menos do que o mestre de obra. O mestre de obra ensina o engenheiro a trabalhar. Na medicina funciona assim também? Eu falo, já aconteceu de médico chegar
e tá totalmente perdido, mas ele que assina, ok? Ele é o Sim, médico. E várias e o vezes. enfermeiro, quem sabe até o técnico, ensinar o procedimento para ele? Várias vezes. Eu já tive a oportunidade de dar instrução para médico e até aqui em Anápolis eu já tive a oportunidade também de médico vir discutir conduta comigo, né? E às vezes até questão boba mesmo. E assim como também eu já tive a oportunidade de não saber alguma coisa, né? Ou ter alguma Sim. dificuldade e o técnico de enfermagem sobressair em relação a mim e me ensinar. Tá, mas aí tem que ter humildade para isso, né? Na classe médica existe humildade? Existe. Não são a maioria, né? Mas existe sim. Não, eu falo assim porque 90% dos médicos são ricos, né? Os outros 10% são muito ricos. A gente não vê, a gente não vê médico quebrado. E aí a impressão que dá, e aqui não estou falando de forma pejorativa, é que vem toda uma junto, né, com o pacote, vem também uma, não vou dizer uma soberba, né, mas o pessoal olha de cima, É assim. o status, né? É o status, justamente, né? Mas e assim, Giovana, esse lance de enfermagem obstétrica, que é a tua área hoje, né? E aí tu é mãe, né? Tá quantos meses? 6. 6 meses, logo logo o Pedro tá aí. Faz diferença na gestação uma enfermeira obstétrica? Com certeza, toda a diferença. Eu estava até vendo um post de uma colega médica, obstetra, só que ela é da categoria das muito humildes, né? E aí ela também está gestante e estava comentando sobre a questão essa semana perguntaram o que ela vai fazer do enxoval. Ela falou, não vou fazer nada. Enxoval para mim é informação e aí começou a discutir, né? O povo, como assim você não vai fazer enxoval? Ela não vai nem descobrir o sexo do bebê antes do parto, né? E ela traz essa questão das mulheres investirem em formação e, na medida do possível, investir em uma equipe, né? Eu também fiz essa escolha, né? De contratar a equipe de enfermeira obstétrica para me acompanhar e tem vários estudos, muitas evidências científicas que mostram que a presença de enfermeira obstétrica ou da doula, que é uma outra profissional, não é da área de enfermagem, né? Mas tem desfechos mais positivos para o parto, né? E também, consequentemente, menores chances de intervenções desnecessárias. Tá, aí quem tá me ouvindo agora, quem tá nos vendo agora, pode falar assim, minha avó teve 12 filhos, sozinha, na roça, e algumas vezes tinha lá uma parteira para ajudar. Isso é coisa de geração Nutella. Assim, eu te pergunto, a partir de quando que se fez necessário, né? A partir de quando que o pessoal falou assim, não, peraí, vai ajudar mais? Porque antigamente não tinha. E quando eu falo antigamente, eu tô falando de, sei lá, 40, 50 anos atrás. Assim, o número de casos, que nem tu falou, né? Que podem ser que dê errado, ele é tão grande assim? Ou hoje tem A tudo... minoria. A minoria são os casos que precisam de intervenção e, consequentemente, de cesárea, né? O que aconteceu? Tem toda uma história. Antigamente, as parteiras, né? Por exemplo, a minha avó pariu com parteiras. Depois que teve a inserção do médico no cenário do parto, mudou tudo. Por exemplo, a questão de posição da mulher para parir, né? Antigamente, elas ficavam na posição que elas queriam e a maioria era de cócoras, né? Os estudos trazem que é a maioria. E com a inserção do médico no cenário do parto, elas passaram a ficar deitadas de uma forma que favorecesse o contato do médico para ele aparar o bebê. Porque se a mulher ficar de cócoras, a mulher teria que ficar embaixo, né? Justamente, né? Tem Deitado. que sentar no chão. Ele vai ter que ter a humildade de sentar no chão para parar o bebê da forma que a mulher que está confortável e conveniente para ela. É mais confortável para a mulher, então, fazer o trabalho de parto normal de cócoras do que deitada? Depende, é muito relativo. Cada mulher vai ter uma experiência, uma sensação diferente com cada posição, né? Por exemplo, tem mulheres que se adaptam mais à posição de 4 apoios ou de lado, né? Mas, no geral, que a gente estimula é que ela fique em posição verticalizada, até por questão da gravidade. Peraí, vertical... Né? Deitada ou em pé. Sim. Né? Parir deitado vai ser muito mais difícil. Ela já está mais verticalizada, a gravidade vai ajudar a descer descida do neném. Gravidade, justamente. Isso. E... tem pouco tempo que está tendo resgate. O ditado fala que para baixo todo santo ajuda, né? Justamente. Então, deixa descer. É mais fácil. E depois tem pouco tempo que houve um resgate, né? Eu acho que por volta dos anos 2000, que começou bastante incentivo do Ministério da Saúde a ter esse resgate e a inserção das enfermeiras obstétricas no cenário de parto também, né? E... assim, vamos lá. A enfermeira obstétrica
nesse cenário, então, junto com o médico, ela seria uma parteira da nova geração? Alguém que Sim, de a fato gente entende tem mais de parto, às vezes até competência. mais do que o médico? Então, a enfermeira é habilitada para fazer parto de gestantes que tenham o baixo risco, né? Que é isso? São mulheres que têm um Você pré-natal pode bem fazer feito. parto? Sim, eu sou habilitada para fazer parto. E o que difere do parto da enfermeira obstetra para a enfermeira generalista é que se porventura precisar de dar pontos, né? A enfermeira pode dar o ponto e pode dar anestesia local. A única diferença da enfermeira geral, né? Então, a gente é capacitado, nós somos habilitados para isso. E dentro de um cenário isolado sem parto. Por exemplo, parto domiciliar, né? Não vou entrar nessa questão se eu sou contra ou sou a favor, mas é legal esse exercício. Quando a gente fala quando tu fala da questão de não ser contra a favor, porque tem uma polêmica. Então, se Sim. tu tá falando isso, que tem uma polêmica aí. E aí, a gente sabe que esse momento que a mulher tá passando, você tá passando por isso, eu tô passando por isso, né? Lá em casa, há 10 semanas, descobri há 2, mas há 10 semanas. E tudo muda, assim, o negócio muda, vira do avesso, né? Cabeça para baixo, alimentação, ali coisas, a rotina muda, e aí já tem junto, né, com a questão fisiológica, tem a questão dos desejos, né, que eu não sei se aí é mais psicológico. É mito. É mito, ufa, ainda bem. É mito, mas eu confesso uma coisa, que tem, por exemplo, a percepção da gente muda. Por exemplo, o desejo é mito, mas o sabor do que eu como parece que, ultimamente, parece que fica mais saboroso do que quando eu comia antes. Tá, então peraí. Você, marido, que tá com a sua esposa grávida, faça os desejos da sua esposa. Não é fisiológico, mas isso pode evitar problemas para você. Sim. Pronto, isso? Esse é o recado. Agora, quando a gente fala dessa questão do parto em casa, eu te pergunto por quê? Porque a minha irmã, aconteceu com ela assim, foi desesperador. Desesperador. Ela queria o parto humanizado, queria, né, aquela série de coisas, e ela passou por um trabalho de parto de mais de 24 horas, teve hemorragia, foi um negócio assim, quase que perde o bebê, e quase que ela também vai. Quase assim, foi um negócio esquisito mesmo. Uhum. E depois, né, depois que passou tudo, graças a Deus, tá lá, ela, o Martim, lindo, 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 ela também, está com 4 anos, e ela falou, depois fez um textão lá na rede social, falando, olha, é muito legal, né, ver canais lá que trazem todo aquele trabalho de parto, né, todo aquele negócio, só que o negócio é editado, às vezes dura lá, Justamente. dura 24 horas e você vê 1 hora. Não vai expor esse tempo E todo. o que acontece? Então, assim, é muito romantizado a situação, mas na hora nem tudo são flores. Eu te pergunto, geralmente quem quer parto humanizado é mãe de primeira viagem? Eu falo assim, porque depois que tu viu todo o problema que dá, ela falou agora, o próximo, se o médico falar corta, vai cortar. Porque o médico tinha falado no começo, e ela, não, eu vou lutar, eu quero um parto mais humanizado. É coisa de mãe de primeira viagem? Não necessariamente, tem vários perfis, mas para começar, eu não gosto desse termo parto humanizado, né? Porque parece que o outro parto não é humanizado. Os Como outros que são é robotizados? isso, né? A questão é que tem a cesárea foi feita praticamente uma epidemia, né? Parece que é uma produção em série. Tem um documentário muito legal que se chama Renascimento do Parto, que tem até a presença daquele ator do Márcio Garcia, que eles fazem uma crítica ao sistema obstétrico do Brasil, né? Que é isso, é produção em série, né? Não respeita o tempo do bebê. O que eu acredito, né? O que eu estimulo é o parto normal, natural, né? Lógico, cada mulher vai ter o seu limite. E eu sempre oriento também, né? O perfil que eu trabalho aqui, por trabalhar em maternidade pública, é menos frequente. Mas em Brasília, como eu atendia mulheres de classe econômica alta, né? Então, elas tinham vários níveis de exigência, né? E a gente sempre estimulava elas e alertava para ficar aberta a tudo, né? Ela estava com o médico da confiança dela ou com a equipe de enfermeiras, que às vezes elas contratavam enfermeira e chegavam no plantão do hospital, né? Para ter o parto sem saber quem iria assisti-la, né? Durante o nascimento. Isso para as que desejam parto hospitalar, né? E
a gente sempre estimulava a ser aberta e confiar que ela teria a assistência que ela precisasse, né? No momento que fosse indicada a cesárea, Tá, mas seria indicado. quando tu fala que esse documentário até fala que os partos estão saindo de forma mais prematuras, quando fala de semanas, né, eu me vejo naquele meme da Nazaré, assim, fazendo conta, A fórmula né? de Bhaskara, Isso, assim, sem entender nada. Porque, eu vou te passar uma tabelinha para facilitar. porque a gente fala em meses, mas A gente conta em semanas. Conta em semanas. A partir de quando o nenê está maduro para sair? O bebê está maduro a partir das 37 semanas. E aquela data provável que as pessoas falam... Até 42, né? É até a data provável é com 40, Com mas 40. os bebês podem nascer até 42 semanas. Mas tem a questão de aumentarem os riscos, né? Então, para o bebê a partir de 41. Não, mas peraí, mas se a partir de 37 ele já está maduro, no SUS se faz antes ou se faz depois dos 37? Não, A cesárea? faz antes. Não, faz antes. Recomendação geral do Ministério da Saúde é, se for agendar, né, que não é recomendado, que os estímulos ultimamente são, né, as recomendações são que seja feita a partir de 39. Por quê? Tem um risco dessas datas que a gente conta, terem Sim. 2 semanas de diferença. Ah. Então, se a gente opta por tirar o bebê com 39, contando 2 semanas a menos, vai estar Vai com dar 37, entendi. que é quando o bebê já está margem, maduro. Uma margem de erro ali. Isso. E a data provável de parto não é data limite, né? A família bota muita pressão. Né? As pessoas falam, tipo, quando que você vai? Tá previsto pro dia tal. Aí tá chegando perto do dia, a família começa a pressionar. Né? Eu mesmo não contei para ninguém a minha data provável de parto. Peraí, mas vamos lá. Quando tu fala da família, isso é interessante porque tem uma série, né? Tem séries nos Estados Unidos que tá todo mundo dentro da sala no trabalho de parto. Aí aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, no SUS ninguém podia acompanhar. Agora parece que pode um acompanhar, Pode, né? é lei. Um pode acompanhar. Atrapalha a família? A família em todos não os aspectos, atrapalha. inclusive na hora? Não, geralmente a gente orienta que seja uma pessoa que vai te dar confiança, né? E o ideal é que não esse desmaiar. acompanhante, justamente, porque se desmaiar, eu já presenciei parto que o pai desmaiou. E no momento, ele não é o foco, né? Tá, mas aí o foco fica- da assistência é Aí a ele mulher. fica sem socorro, Talvez alguém é chamado e aí vai dar os primeiros socorros pro marido, né? Mas é tão traumático assim, o parto, pro cara desmaiar? Não é traumático, é muita emoção. Ah, é emocionante. Mas eu sempre oriento também, né? Que o acompanhante tenha o mínimo de informação. E, infelizmente, por questão da pandemia, eles não estavam acompanhando, né? Nas últimas consultas. Pelo menos é a realidade de onde eu trabalho. Mas que tenha, pelo menos, noção e que vai saber se portar e segurar a onda, né? E também tem que ser uma pessoa que te dê calma, por exemplo. Tem mães Alguém que vai que deixar não mais nervoso. aprovam. A minha geração, por exemplo, as mães das minhas amigas e a minha mãe tiveram cesáreas eletivas, né? Na maioria. Então, tem várias visões. Por exemplo, a minha mãe acha que é desnecessário passar por essa dor, né? Se pode ser mais prático, marcar cesárea, né? Pra que você vai passar por isso? Passar pela dor, tá. Mas aí eu te pergunto o seguinte, tem umas formas de parto agora que é o parto com anestesia, né? Um tempo atrás eu falei, aí tipo assim, o parto sem dor para a mãe. Mas aí ele não estaria represando essa dor e partindo para algum lugar? A criança não pode estar fazendo mais esforço, sei lá. Não. Faz bem para o bebê? Não faz bem, não faz mal. À medida que começam as intervenções no parto, tem maiores riscos para a mãe e para o bebê, né? Por isso que tem que ser feito por profissionais competentes que tenham experiência, né? E aí muda o perfil também de tudo, né? A gente sai do processo fisiológico do parto e passa porque com a analgesia de parto, né, é feito um bloqueio. Então a mulher ela vai diminuir a percepção dolorosa, né? E consequentemente, por alterações cardiovasculares, pode diminuir a oxigenação do bebê. Então, por exemplo, se antes eu auscultava o coração do bebê de 15 em 15 minutos, a partir do momento da analgesia, vai ser de 5 em 5 para garantir que seja tudo bem. Isso. Tá, não só para que nem todos os nossos queridos inscritos, né, e quem assiste entende todos os termos. Mas enfim, inclusive. Mas é um recurso facilitador. Tá, né? Mas vamos lá. Quando a gente fala de parto, tem até umas mães que falam, né, do parto normal. Ela fala, não tem nada. Anormal. Não existe nada de normal ali. E a gente sabe de relatos, né, e até boletins de ocorrências, e já teve reportagens sobre isso, falando da violência obstétrica. Mulheres que sofreram violência obstétrica.
um corte onde não precisava, sei lá, eu não sei, né, o que se passa lá dentro, mas o termo esse, a violência obstétrica, mulheres que ficaram dilaceradas, né, enfim. O familiar estando ali dentro diminui a chance de acontecer essa violência por parte do médico, ou não sei quem... Depende, desde que esteja aliás, tudo muito estruturado. Explica pra gente o que é isso, se de fato acontece. Acontece muito, e a violência obstétrica, ela é qualquer situação que a mulher seja exposta. Por exemplo, talvez aquele comentário, só física, né? ou pode ser psicológica também? Psicológica também. Às vezes aqueles comentários sutis, né? E que deixam a mulher ali em situação de vulnerabilidade. Aliás, ela está na situação de vulnerabilidade, por isso que às vezes acontece e ela acaba sendo vítima disso, né? Mas, por exemplo, aquele comentário que a gente ouve falar muito, né? Ah, no momento de fazer o bebê, você não sentiu dor. Agora você vai ficar aqui gritando. Sério? É sério né? isso? Outro tipo de violência. Proibir a mulher de comer, de andar, mandar ela ficar restrita ao leito, né? Só deitada. Né? Isso também é considerado violência obstétrica. E além de fazer alguns procedimentos sem o consentimento da mulher. Né? Como, por exemplo, você falou de fazer o corte, né? Que é o pique. Outra situação, subir na barriga da mulher, né? Que hoje em dia é proscrito, né? Que a gente não é para ser utilizado. Mas assim, ainda subir? assim a gente Não, vê. Peraí, só um pouquinho. Você está grávida, eu tô com uma grávida em casa, e o maior cuidado do mundo é, tipo assim, ninguém encosta nessa barriga, né? A não ser para dar um oi pro nenê ali. E aí o cara... Tem gente que sobe na barriga de uma grávida? E a equipe de enfermagem, às vezes, A troco de quê, Giovana? Acredita-se que é uma ajudinha, né? Às vezes, quando é perguntado para a mulher, quando é pedida permissão, tipo, posso te dar uma ajudinha? Né? E faz uma prensa sobre o abdômen da mulher, com a intenção de empurrar o bebê. Tipo uma manobra de Heineken, assim, para empurrar a criança? Só que o contrário, né? Porque ela vai soltar, né? A de Heineken é para tirar o que está engasgado, né? E é de Cristeller, é o nome dessa. Cristeller. Que é empurrar. Tá, mas então se tem um nome é porque tinha um protocolo, era muito utilizado. Sim, era muito utilizado. E hoje em dia não faz mais parte. E durante o meu processo de especialização, eu notei, né, assim, no hospital que eu atuava, os pediatras não pegavam os bebês se fossem gestações de baixo risco, né? Então, geralmente, quem dava assistência para o bebê, recebia o bebê, era o enfermeiro. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ver que os bebês que nasciam com maior dificuldade, né, para respirar, para assumir a respiração sozinho, que nascia mais molinho, eram esses bebês. Então, até que eu me recusei a pegar esses bebês, né, quando eu fazia essa manobra. Mas acaba forçando ali a criança, alguma coisa? Diminui a oxigenação, tem risco de traumatizar, por exemplo, o fígado da mulher, quebrar a costela. Tu sabe que tem um colega meu que o nome dele podia ser Forceps, porque ele tem um buraco na testa, assim, ó, como se fosse uma moleira. Não, é sério. E a mãe dele conta que no parto dele, médico foi usar uma alavanca, sei lá o que foi, um forceps. É o forceps mesmo. É forceps o nome. E ficou um buraco na testa dele, assim, ó. Tá? Se você estiver assistindo, você sabe. Não vou falar o seu nome aqui pra você não... Quem sabe... É porque é uma coisa muito quinta série, assim, né? Botar apelido nos outros por conta de características. Mas ele tem esse buraco, assim. E a mãe dele fala que foi por conta do parto. É comum, assim, essas intervenções, eu falo... Hoje em dia, os médicos não têm mais tanta habilidade para partos normais que precisam de algum acessório, né? Isso, peraí, vamos lá. Manchete, né? Giovana Moraes fala que os médicos hoje não têm tanta habilidade. Vivemos uma geração de médicos menos preparados? Geração bisturi, não é isso. É que a gente é muito acostumado com... A gente mecanizou tudo, né? Por exemplo, talvez a minha geração... dá mais importância, talvez, para um exame de imagem do que para o exame físico, né? E a mesma coisa a questão do parto. Por exemplo, antigamente, se não tinha cesárea, se o bebê estava sentado, de algum jeito ele ia nascer sentado. Concorda? Virava-se ele lá dentro, fazia alguma coisa? Não, ele nascia sentado, né? Hoje em dia, são muito poucos... Em vez de sair a cabeça, saía a bunda? Saía o bumbum ou o pezinho. Né? E aí, hoje em dia, aqui em Anápolis, eu só sei de um médico que faz o parto com o bebezinho sentado. Né? Faz de assumir, porque uma outra situação é chegar nascendo, né? Aí o que é feito... Aí aconteceu. É o que é o mais rápido. Ele sofreu o parto, né? Mas, no geral, se o bebê está sentado, a recomendação, né, que seja feita cesariana, mas não é uma indicação absoluta, não é porque o bebê está sentado que tem que ser feita cesárea. Mas aí tu acha que é falta de coragem do médico, assim, de ter culhão, de dizer, não, vou fazer... Não, eu acho que é questão da nossa escola mesmo. Que não se ensina mais tanto isso.
Então, a gente fala na obstetrícia que a gente ou vai pegando a mão ou vai perdendo a mão, né? E, no caso, a gente não adquire essa habilidade. Vivemos um momento de... Quando tu fala que a nossa escola... hoje, cursos de medicina para tudo quanto é lado, cursos de enfermagem, muitos, né, à distância, tudo mais, essa coisa. O pessoal está menos preparado? Porque isso me causa medo. Isso me causa medo, sinceramente. Sim, eu acho que a gente fica muito dependente, né? Eu recebi um caso uma vez lá onde eu trabalho, que foi bem delicado. Uma paciente chegou para mim, porque aqui, geralmente no município, elas ficam numa unidade básica de saúde até determinado tempo e depois são encaminhadas para a maternidade de referência. E aí a paciente chegou para mim já pelo cartão, né? Pelos dados do cartão de pré-natal, com 35 semanas, e a mulher chegou zero barriga. E aí, naquele 35 momento... semanas, peraí, deixa eu fazer a conta. Quantos 7 meses. 7 meses, tá. 7 não, perdão, 9 meses. 8º mês. 8º mês. É. E já era para ter um barrigão, né? E, no entanto, abdômen flácido. Na hora eu já olhei, eu falei, tem alguma coisa errada. E aí, ao analisar o cartão da mulher, eu vi que ela não fez o pré-natal, mas quando eu deitei a mulher para fazer o exame, na hora eu já vi que não tinha bebê. Né? Só que na hora eu também fiquei... Peraí. Não tinha bebê? Como assim? Não tinha bebê. 8º mês, era esperado pelo menos uma barriguinha, mulher com a barriga chapada. Né? E aí, na hora, eu falei, meu Deus, não tem bebê aqui. Comecei a perguntar pra mulher se ela tinha exame recente, se ela sentia bebê mexer, e ela disse que não tinha. Mas tinha sido a primeira consulta dessa paciente, né? E aí era uma paciente que tinha algum transtorno psiquiátrico. A primeira consulta de um pré-natal com 8 meses. Era a 4ª consulta. Só que a primeira e a segunda... com vocês. A primeira comigo. Sim. E a terceira consulta tinha sido há 2 dias atrás por uma médica. E a médica, no exame dela, não percebeu nada de anormal, né? Então, assim, a bomba estourou na minha mão. Né? Porque o que vi, eu falei, não tem bebê aqui. O que eu vou fazer com essa mulher? Né? E aí, depois eu até tive a oportunidade de conversar com a médica. Ela era recém-formada e realmente não valorizou a questão do exame físico. Né? Que era palpar, ver se sente o bebê. Porque, às vezes, tem municípios que são muito precários mesmo. Você não vai ter aquele aparelhinho de ouvir o coração do bebê. Né? Então, a gente tem que fazer o que a gente pode. Tem uns macetes, como rolo de esparadrapo, né? Para ouvir o coração do bebê. Ou movimentar e esperar a reação do bebê. Mas, no entanto, nada disso foi feito. No final das contas, para resumir a história, eu pedi ultrassom de urgência, era um cisto ovariano. Não teve bebê. Em algum momento, essa mulher perdeu o bebê. Né? Porque ela fez um ultrassom no primeiro momento que tinha ela não estava menstruando, embrião. E aí, por não estar menstruando, achou que era um bebê e... Teve diagnóstico da gravidez. Ela perdeu em algum momento que passou batido. Era uma paciente que tinha transtorno psiquiátrico. Mas, assim, o que eu quero falar é, né? Quando você perguntou sobre a questão de formação dos médicos. Passou batido no exame físico. Né? Não foi valorizado. Né? O toque, o examinar a mulher. Caramba, cara, eu fico pensando a cara desse médico depois de falar, tá. Eu não sei, assim, que é complicado, porque outras profissões... É complicado. Eu tive a oportunidade, porque ela trabalha com uma amiga, né? E ela, inclusive, ficou muito abalada. Né? Mas muito abalada mesmo, a ponto de precisar de medicação para dormir, não conseguir comer. Um médico precisando de um médico, parece muito... redundante, mas... E assim, por questão que talvez ela não se atentou. Tá, porque é complicado, né? Porque quando todo mundo erra. Mas quando se fala em saúde, a impressão que dá é que o médico não pode errar. Né? Não pode errar, porque se ele erra, ele pode matar alguém. Justamente. Ou deixar e no caso da obstetrícia, pode matar 2, né? São 2 vidas. Puta que pariu. Não, assim, Giovana, tu me fala isso, eu fico pensando, poxa vida, né? Porque a gravidez não mexe com uma família, com uma pessoa, né? É com a família inteira. É com a família inteira. Todo mundo geralmente 2 famílias, né? A família da mãe e a família do pai do bebê. Caramba, todo mundo se envolve. Caramba. Então, foi criada a expectativa de que teria um bebê e, de repente, quando estava pertinho do nascimento, não tem bebê. Né? Eu não sei do contexto, né? Porque, assim, o que chegou para mim foi que a família era muito carente, a mulher tinha transtorno psiquiátrico,
Mas assim, já pensou se o enxoval tivesse todo montado, toda Não, aquela... mas assim... Mas até então tinha a idealização do bebê, né? Não, mas aí o médico também, né, tem que fazer... Cara, olha, médicos, tá? E eu conheço no mínimo uns 10 que são amigos meus e são excelentes pessoas, excelentes profissionais. Mas no geral, tá? Calcem as sandálias da humildade, toque no seu paciente. Aliás, olhe no olho do seu paciente, tá? Olhe no olho do seu paciente. É complicado, porque a impressão, assim, quando você entra num consultório, às vezes é que você tá, tipo assim, recebendo Seguro, um favor. né? Não, recebendo um favor. Né? E aí é E complicado. você quer buscar a segurança e o cuidado, Justo, justo, se você tá ali porque você tem um problema e quer ser resolvido. Né? E é engraçado, porque eu ouvi de uma médica que eu admirava muito, né? Poxa vida, né? Nossa, um baita de um trabalho, sim, um baita de um trabalho particular, porque no SUS ela não dá esse mesmo atendimento. O que é uma pena. E tem todas as categorias, né? Assim como tem o pena. médico que erra, tem a enfermeira que erra, tem a nutricionista, né? Eu presenciei recentemente uma amiga foi atendida por uma nutricionista X pelo SUS e outra conhecida foi atendida pela mesma profissional no particular. Tratamento totalmente diferente. E assim, eu fiquei muito abalada, porque quando eu trabalho, para mim não tem diferença. Antigamente, no outro hospital que eu trabalhava, recebia muita mulher de embaixador, deputado. Então, a supervisora de enfermagem falava, quarto tal é VIP. Eu falava, para mim não tem diferença, porque eu trato todas como VIP. Né? E a mesma coisa aqui na minha assistência no SUS também. Para mim, todas são iguais. Lógico, eu vou mudar a linguagem, né? Para que cada uma compreenda o que eu falo. O que eu vou falar. Mas, a nível de tratamento, né? Para mim não tem distinção. E a gente vê muito isso acontecer. Olha, para você que tá vendo, e você que dá um tratamento top para quem paga particular, e dá um tratamento ridículo para quem está pelo SUS, tá? Reveja seus conceitos, reveja, porque você está mexendo com vidas. Ou então faz o seguinte, pede a exoneração do seu cargo, deixa outra pessoa assumir a sua vaga e vai atender sua particular. Você vai estar fazendo um favor para todo mundo, tá? Agora, Giovana, quando a gente fala de gestação, é um momento muito complicado em tempos normais e agora na questão da pandemia ainda muito mais, porque né, grávidas agora são grupos de risco, né? Inclusive o secretário da Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, ele recomendou que as mulheres brasileiras adiem a gravidez. Quem puder, adie. Ele até falou, quem tiver ali na última hora, né, no finalzinho ali, beleza, vai. Mas quem tiver a opção de adiar, adie essa gestação até né, melhorar os índices e tudo mais. Eu queria a tua visão, né? Enfermeira obstétrica, mãe, na área da saúde, brasileira, vivendo no meio dessa pandemia. E aí, é complicado mesmo? É complicado. Primeiro porque nós brasileiras, a maioria, não planejamos engravidar, né? E eu faço parte desse índice. E tem muito a ver com a questão da autonomia da mulher, né? Eu também, né? Assim, apesar de estar já no barco da gravidez, mas eu apoio a recomendação de que engravidar se puder. Ou se realmente aquela mulher que escolhe engravidar, que ela saiba dos riscos, né? Gravidez, como você falou, já é um período delicado, cheio de insegurança, de incerteza, né? Principalmente agora em tempo de Covid, que a gente não tem muito estudo, né? Só se sabe que as grávidas, elas pertencem ao grupo de risco, porque quando elas adoecem, elas têm maiores chances de desenvolverem níveis mais preocupantes, né? Precisarem de ventilação, né? Principalmente a nível de efeitos trombólicos, né? E, consequentemente, risco para o bebê também. O ideal era o Estado incluir as gestantes, né, como grupo prioritário para vacinação, né, e dar suporte também até nas questões de contracepção, que tem muitos municípios que ainda estão desorganizados em relação a isso. Quando eu te falo, o secretário da Atenção Primária à Saúde fala para quem puder adiar, adie. E aí, quando a gente fala com uma classe, né, média ou média alta ou mais instruída, não estou falando nem a questão de recursos, né, financeiros, mas na questão da instrução, o pessoal sabe o que fazer para prevenir um bebê. Parece tão óbvio, mas nós temos famílias aí que a mulher tem um filho por ano, se deixar.
Faltam políticas assim, de orientação para que diminua essas taxas de natalidade? Porque eu fico pensando, será que alguém quer fazer um filho por ano ou será que a informação não chegou lá na ponta para essa pessoa? Tem várias questões, né? Por exemplo, imediatamente após o parto, fica restrito a alguns procedimentos, né? Pelo SUS. Em outros, tem a questão das mulheres, se ela já tem um bocado de filho, para ela sair com esse bocado de filho, para ir atrás do planejamento reprodutivo dela, ela não tem nem quem deixar as crianças. Então, acaba que fica inviável. Mas assim, vamos lá. Quando a mulher chega e fala assim, beleza, eu quero fazer uma laqueadura, né? Ligadura, sei lá. Ou o homem fala, beleza, eu quero fazer a vasectomia. É fácil ou é burocrático? Pela lei, é mais fácil do que realmente é o fluxo, né? Pela lei, basta a mulher ter 25 anos ou ter 2 filhos, independente da idade. Mas na prática? Né? Mas na prática não funciona assim. Eu tenho várias pacientes que, inclusive, engravidaram enquanto esperava a questão da laqueadura sair. Caramba. Né? E aqui em Anápolis até que funciona bem, pelo menos, a inserção do DIU, né? Que é o dispositivo intrauterino, que pode durar de 5, dependendo do material utilizado, ou de 10 anos. Né? Mas ainda assim e não tem nenhum método seguro. Mesmo a laqueadura também tem chance da mulher engravidar. Né? Mas, no geral, acaba que é difícil para elas conseguirem. Porque aqui o fluxo depois do parto, ela tem que esperar determinado tempo, ir até a unidade de saúde para pegar o encaminhamento para o caso da mulher para seguir, né? E passa por entrevista com o psicólogo, assistente social e o médico, para ver qual é o melhor método. Quando tu falou da questão da gestação, né, de estudos, eu estava lendo esses dias até falando que mães que já tiveram Covid ou que foram vacinadas, às vezes até através da amamentação pode estar passando anticorpos para a criança. Lógico, estudos primários ainda, nada comprovado, né? E para você que está nos ouvindo e falando, isso já está resolvido, nós estamos gravando em abril de 2021. Então, se você está vendo lá na frente, você já sabe o que aconteceu, se esse estudo de fato foi concluído ou não, tá? Dá esse desconto aí pra gente, porque ainda não temos a informação completa hoje. Mas, Giovana, quando fala de amamentação, existe muito tabu ainda com relação porque, tipo assim, antigamente, ok, né? A mãe tirava, né? Eu mamei até 7 anos de idade, eu mamava em pé na minha mãe, parecia um bezerro. E aí a mãe tirava o peito para fora e pronto, dava pra mamar. Aí hoje em dia, né, vemos assim toda uma situação, né? Do paninho, né? O paninho, tem blusas que abrem aqui, que tira só a auréola ali, e mãe que higieniza, tal, né? Faz todo um procedimento ali para a criança poder mamar, e tipo assim, contadinho, né, um pouco no peito, um pouco no outro, para não ficar diferente o tamanho e tal. Toda essa preocupação. Existem muitos tabus ainda por parte da sociedade e por parte da mãe? Existe. Você estava falando, eu lembrei de um meme que tem muito legal. Fala, ei, me empresta o paninho. Aí a mulher, em vez de colocar o paninho no seio dela, ela joga o pano na cara de quem tá pedindo que ela cobrir a mama, né? Mas tem muito mito e muito tabu, principalmente pela questão da sociedade mesmo deixar a mulher insegura para tudo. Ultimamente, ela é desestimulada, né? E é deixada insegura para parir, e a mesma coisa para amamentar, né? Tem aquela questão do leite fraco, né? O leite não sustenta, o bebê não ganha peso, né? O bebê só chora porque ele quer peito. A família que fala que a criança está mal alimentada por conta que só mama no peito? Tem muito. Que quer introduzir comida, quer dar comida para criança? Tem muito caldinho de feijão com batatinha, né? Sendo que antes dos 6 meses, né? E a recomendação é que o bebê mame só no peito até os 6 meses de idade, mesmo em dias mais quentes, né? Que principalmente as avós, né? Ficam doidas para dar uma aguinha. Não tem necessidade. Mas aí, assim, quando eu falo eu lembro que em Porto Alegre, uma das cenas mais marcantes que eu vi a respeito disso foi um mamaço. As mães juntaram lá e aquele monte de criança, todo mundo mamando para, tipo assim, para mostrar que é uma coisa natural. Mas tu acha que a nossa sociedade cada vez mais depravada, assim, né? E tudo, né? Na música, nas situações, tudo é levado pro lado sexual, é um negócio esquisito. Tem uns doentes que conseguem ver sensualidade numa mulher amamentando? Tem muito. Mas aí, como você falou, são doentes, né? Porque pessoas saudáveis não vão erotizar o ato de amamentar. Né? É uma coisa que deve ser considerada normal. Assim,
Estraga o corpo da mulher amamentar? Porque eu falo, Não, porque eu já ouvi de uma mãe falar, não, eu não vou dar mamar porque vai não estragar quero que meu corpo. peito fique flácido, Vai né? cair meu peito, A questão da gravidez num todo é que geralmente na gravidez a mulher ganha muito peso e depois da gestação, à medida que ela perde peso, vai ter essa flacidez. Né? Então, Normal. isso é comum acontecer com as mulheres que ganham muito peso, mas para a mulher que tem um controle de peso adequado, a chance é menor que isso aconteça. Né? Mas a flacidez não é por conta da amamentação, é por conta do ganho de peso e emagrecimento. Aliás, amamentar ajuda a mulher a retomar o peso? Ajuda. Ajuda porque tem um gasto calórico muito maior, né? Inclusive, as nutricionistas recomendam um aumento do aporte calórico durante a fase de amamentação. Pô, isso é legal pra caramba. Agora, pra gente trazer uma polêmica, tá? Giovana Moraes fez enfermagem na UNB. Quem faz enfermagem na UNB podia ter feito medicina em qualquer outro lugar. Podia ter feito medicina. E aí, o que surgem assim nos corredores das faculdades, das universidades, é que enfermeiros são médicos frustrados. Né? Não conseguiu fazer medicina, foi fazer enfermagem, né? É mito isso? De fato acontece? Ou quem faz enfermagem é porque é vocacionado para a profissão mesmo? E aí eu pergunto, e aí baseado até nisso, será que tem muito médico que não tem vocação nenhuma, mas que está indo por conta da grana? Sim, para as duas perguntas. Eu acho que tenho muitos colegas que fizeram, né, depois de sucessivas tentativas de fazer medicina, não conseguiram e fizeram enfermagem. Né? Graças a Deus, a minha escolha, eu fiquei em dúvida, foi entre farmácia e enfermagem. Hoje eu sou muito grata, né, e reconheço que fiz a escolha certa, mas tem a questão da insatisfação financeira. Né? E o que eu acho, né, o que me faz concordar que tem muito médico que faz também pela questão do retorno financeiro. Né? E não é por vocação. Né? Ultimamente também eu estou sendo preceptora de alunos de medicina, né? Que já estão nos últimos anos, e no último ano, sem competência e sem habilidade. Né? E aí a gente pensa, meu Deus, que profissional que vai sair daqui. Mas você consegue, eu falo assim, vamos imaginar, o cara está pagando uma faculdade... particular, em torno de 5 mil. Particular, tá, ok, é muita grana. Olhando pelo lado do negócio, é um negócio complicado chegar para esse cliente, né? E falar, olha, você não é competente, pô, você está pagando uma cacetada dessa por mês e você não tem competência para trabalhar. Acontece caso do pessoal chegar lá e meter o X lá e dizer, não, reprovar o aluno? Reprovar, ou vai fazer mais um ano, ou vai ver isso aqui. Acontece? Não vejo, não, nunca vi. Em faculdades particulares, não, nunca vi. Mas na UNB acontecia. Não, porque reprova por matéria, né? Caramba. É independente. Então, o aluno pode ter que repetir a necessidade de repetir aquela disciplina se ele não tiver a nota mínima. Mas vamos lá. Beleza, né? Todo mundo fala, estou fazer medicina por conta da grana, que é um negócio legal. Daria para esse médico viver, por exemplo, de um trabalho dignamente bem? Porque eu falo assim, porque a gente vê médico saindo de um plantão, entrando no outro, saindo no outro, entrando no outro. Tem médico que trabalha, sei lá, 24, 36, 48, sai de um plantão, entra no outro. Aí, será que esbarra aí na questão da ganância junto com... Ou sei lá, o cara tem que pagar um FIES, ou não sei, tomar ou tem algum objetivo de comprar um consultório, de comprar uma sala para montar seu próprio consultório, né? Pode ser isso, mas, por exemplo, só para ilustrar o que eu ganho em um mês de trabalho, um médico ganha aproximadamente em 6 plantões. 6 plantões, se ele trabalhar, fizer plantão de 12, 3 dias na semana é o suficiente para ele ter a mesma renda que eu tenho em um mês. Caramba. Mas aí, para a gente poder dar um recado aqui, quem decide que vai pagar mais? É governo que tem que resolver? Porque se depender do patrão, o patrão quer o melhor profissional pelo menor salário. Essa é a lógica do capitalismo, né? Infelizmente. Eu quero o melhor profissional com o menor salário. Falta, será, apoio? Ou a classe é desunida para chegar lá e, sei lá, paralisar e reclamar e conseguir melhorias de salário? Tem a questão do profissional se submeter trabalhando, ganhando pouco salário, né? Porque ele está precisando, então talvez ele vai aceitar uma oferta de um salário bem abaixo do esperado. Né? Como eu falei, a gente não tem piso.
Né? Então, também é uma das brigas, que a partir do momento que a gente estabelece um piso salarial, a gente vai começar a poder cobrar e exigir. Né? E quem se posiciona contra exatamente são os donos de grandes hospitais. Né? Que a gente sabe que dessa última semana tem feito um trabalho para colocar a gente para votar não. Né? E aí tem lá a consulta pública do link, e aí tem quem vota não. Aí eu e umas amigas estavam até discutindo, quem que vota não contra existir o piso? Pera aí. O empregador, o hospital, quer que vote não para ele ter que pagar menos. Ok. Aí tem empregado, profissional, que vai ser muito impactado pelo não, nesse caso, e votando contrário a ter o seu próprio salário aumentado? Não, ele vai votar a favor de ter o piso, né? Mas eu falo assim, a questão Não, dele aceitar trabalhar... O pessoal tá fazendo lobby para que faça não, eu digo, os hospitais? Sim, sim. Os administradores de grandes hospitais estão estimulando a galera a votar um não. Para que não tenha o piso. Caramba. E sendo quem é que vai cuidar dos pacientes deles, né? Ali daquela rede. Caramba. Olha, a gente está partindo para o finalzinho do Lugar de Fala. Então você, tá, que na campanha política de 2018 falava, não, esse negócio aí deixa para lá. Esse negócio, para ter mais empregos, nós temos que ter menos direitos. Aí, você, agora no meio de uma pandemia, você corre o risco de ter lá, atendendo você ou a sua família, um profissional, às vezes, que está despreparado, desmotivado, com um salário que às vezes não consegue pagar suas contas. E sabendo que dali a 3 meses ele vai ser mandado embora para contratar outro no lugar. Então faz o seguinte, mude seus conceitos, valorize os profissionais, valorize você, valorize a sua classe, valorize os profissionais que vão te prestar um trabalho melhor, porque senão acontecem problemas e depois, quando se fala principalmente em área de saúde, não se pode errar. Não se pode errar. Tá bom? Esse é o recado para você. Giovana, eu fico muito feliz de te ter aqui conosco e agradeço demais e te desejo uma boa hora, um bom parto, porque eu sei o quanto que é complicado, dramático, mas eu sei que tu, sendo essa profissional competentíssima que tu és, tu vai ali... Tomara que tu consiga coordenar a sua equipe, o seu parto, para que tudo dê certo. Valeu, Obrigada. Tá, valeu. Olha, para você que gostou do nosso conteúdo, para você que chegou até aqui, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Indica, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você não segue a gente lá no Instagram, segue lá, @_lugar de fala. Valeu, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus. Até uma próxima.